Ok, minha gente, que bom, né, poder estar com você, ainda no Conhecendo Minha Bíblia, hoje unidade 18, nosso segundo dia de estudo da unidade 18. Se você já percebeu, nós estamos às vezes concentrando um pouco mais o assunto em 1, 2, 3 dias da semana, 2 ou 3 dias da semana. Então, hoje nós estamos continuando essa unidade, vamos aí na página 154, né, do seu livro, começando aí com essa leitura de 2 Reis 17, 7 a 22. Né? O autor desses versículos provavelmente é o profeta Jeremias, que diz assim: a cidade de Samaria foi conquistada porque os israelitas pecaram contra o Senhor, seu Deus, que os havia livrado de Faraó, rei do Egito, e os havia tirado para fora daquele país. Eles adoraram outros deuses, seguiram os costumes dos povos que o Senhor havia expulsado, conforme eles avançavam, e seguiram também os costumes adotados pelos reis de Israel. Os israelitas fizeram coisas que o Senhor, seu Deus, não aprova. Eles construíram lugares pagãos de adoração em todas as suas cidades, desde o menor povoado até a maior cidade. Que coisa triste, não é, minha gente? Uma nação que temia o Senhor e permitiu que isso acontecesse. Em todos os morros e debaixo de todas as árvores que dão sombra, eles levantaram colunas do deus Baal e postes ídolos. E também queimaram incenso em todos os altares pagãos, segundo o costume dos povos que o Senhor havia expulsado da terra prometida. Eles provocaram a ira de Deus, o Senhor, com todas as coisas más que fizeram, e adoraram ídolos, coisa que o Senhor havia proibido. Então, minha gente, o que nós percebemos aqui é o seguinte: existe uma linha limite entre a obediência e a desobediência para cada um de nós. Quando cruzamos essa linha, Deus sabe que existe pouca esperança para sermos restaurados, a não ser que algo drástico aconteça. Então, é neste momento que o Senhor vai permitir, de forma amorosa, porque Deus é amor, né? Que as consequências do nosso pecado caiam como tijolos em nossas cabeças. Ou seja, é uma forma de dizer: acorda, né? Desperta, você está correndo um sério risco, você e sua descendência poderão ser destruídos, a nação vai sofrer por causa do seu pecado, né? Então Deus está chamando a nossa atenção quando Ele permite que coisas, né, frutos, consequências de nossos pecados aconteçam. E é isso que está acontecendo com o povo que foi escolhido por Deus. Mas antes de permitir que isso acontecesse, Ele enviou os seus profetas. Ou seja, Deus sempre envia um aviso, Deus sempre de forma amorosa nos chama ao arrependimento. Não é necessário que você entre numa situação desatinada, de sofrimento intenso, né, com a família, com os negócios, com a vida interior e emocional, né? Basta simplesmente ouvir a voz do Espírito Santo através das Escrituras, através de seus profetas, né? Olha só, o Senhor Deus, isso está em 2 Reis 17, 13, 18 a 20. O Senhor Deus havia mandado mensageiros e profetas darem o seguinte aviso prévio, né, a Israel e a Judá: abandonem os seus maus caminhos, obedeçam aos meus mandamentos que estão na lei que eu dei aos seus antepassados e que entreguei a vocês por meio dos meus servos, os profetas. Mas os israelitas do reino do norte não quiseram obedecer. Foram teimosos como os seus antepassados, que não confiaram no Senhor, o Deus deles. Eles não quiseram obedecer aos seus ensinamentos e não guardaram a aliança que Ele tinha feito com seus antepassados e desprezaram os avisos do Senhor. Eles adoravam ídolos sem valor e desse modo eles mesmos ficaram sem valor. Gente, aqui só chamando atenção nessa pequena frase: nós nos tornamos iguais aos ídolos que adoramos. Preste atenção nisso, isso é muito importante.
Eles seguiram os costumes das nações vizinhas, desobedecendo a ordem que o Senhor tinha dado para que não os imitasse. Eles desobedeceram a todas as leis do Senhor, seu Deus, e fizeram 2 tolos de metal para adorar. E também fizeram um poste ídolo, adoraram as estrelas e serviram ao Deus Baal. Queimaram os seus filhos e filhas como sacrifícios a deuses pagãos, consultaram médios e adivinhos e só fizeram coisas erradas que o Senhor não aprova. E por isso ele ficou irado com eles. E o Senhor ficou tão irado que os expulsou da sua presença, deixando somente o reino de Judá. Por isso o Senhor rejeitou todos os israelitas, ele os castigou, entregando-os a inimigos cruéis, e no fim os expulsou da sua presença. Que coisa triste, meus irmãos. Aqui o que nós estamos vendo é que o comportamento do Reino do Norte e também do Reino do Sul tinham se tornado tão desprezíveis que não restava outra coisa senão as terríveis consequências de suas ações. Deus já não colocaria mais a sua mão protetora entre eles e os poderes mundiais que tinham a capacidade de esmagá-los como um punhado de insetos. Sabe, meus irmãos, isso aqui me faz lembrar o texto de 1 Pedro 5,8, onde o apóstolo Pedro escreve, né, que o diabo, nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, rugindo como um leão, procurando a quem possa devorar. Sabe, né, nossos inimigos, eles só não conseguem nos atingir, porque entre nós e eles há uma parede protetora. A mão do Senhor está entre nós e eles. E se nós não entendermos que isso é assim que está acontecendo, né, podemos ter essa parede eliminada e desse modo sermos alcançados por nossos inimigos. Então Deus sempre nos dá a chance, minha gente, de nos arrependermos dos nossos pecados, né? Então veja bem que durante esse período o número de profetas aumentou significativamente para chamar a atenção tanto de Israel quanto de Judá. Por exemplo, em Judá temos uma coleção de porta-vozes que clamaram por uma mudança na forma errada do povo se comportar. Olha só, Naum, Sofonias, Uda, Abacuque, Ezequiel e Jeremias, todos eles são profetas pré-exílio que estão chamando atenção, falando em alto e bom tom, onde a palavra deles, em resumo, era: vocês estão prestes a serem destruídos, parem e pensem. Será que é tão difícil, minha gente? Às vezes eu fico pensando como o ser humano não mudou. E essa mensagem está aqui, minha gente, para chamar a nossa atenção, né? Se você está sendo advertido pela palavra do Senhor e por profetas e por homens de Deus, pare e pense, porque seu futuro pode estar correndo um sério risco. Então, às vezes, por exemplo, Jeremias é chamado de o profeta chorão. Por quê? Porque ele se condoía, né, do seu povo enquanto profetizava. Toda vez que, por exemplo, né, eu entrego uma mensagem profética, que às vezes é dura, isso me dói o coração. Eu faço isso com temor e tremor. Mas é a palavra do Senhor que está querendo chamar a atenção de alguém para o seu comportamento, para um ajustamento no seu comportamento. Ezequiel fez mais do que só falar, né? Ele deve ter sido considerado louco por algumas pessoas quando construiu um modelo da cidade de Jerusalém e então ilustrou o que aconteceria ao jogar pedras na cidade até que fosse completamente destruída. Imagine isso, gente, isso está em Ezequiel 4. Ele constrói uma maquete de toda a cidade, instruído pelo Senhor, e depois a destrói, né? Dizendo: é isso que vai acontecer com vocês, arrependam-se, voltem-se para o Senhor, ainda há tempo. De todas as formas possíveis, Deus repetidamente advertiu essas pessoas desobedientes de que ainda havia esperança se elas se arrependessem. Repetidamente as mensagens de Jeová foram as mesmas, conforme nós lemos em 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que pertence somente a mim, se arrepender, abandonar os seus pecados e orar a mim, eu os ouvirei do céu
perdoarei os seus pecados e farei o país progredir de novo. Promessa do Senhor para nós como um povo, uma nação. Hoje Deus está chamando a atenção do Brasil e das nações para que se voltem a Ele. Mas veja bem, minha gente, nada dessas ações proféticas fizeram diferença. A nação havia chegado num ponto que já não tinha mais redenção. Não havia nenhum desejo entre o povo ou os seus líderes políticos de ouvirem os profetas. Muitas vezes, na verdade, esses reis, esses líderes estavam matando os profetas. Manassés, por exemplo, de acordo com a tradição, ele matou Isaías e cortou o seu corpo em 4 pedaços. Você alguma vez já ponderou os resultados de deliberadamente ir contra o chamado de Deus para a sua vida? Aqui nós temos isso destacado nessa unidade, de forma alta e clara. E não deve escapar a profunda verdade de que quanto mais a pessoa se aproxima da destruição, mais advertências vêm da parte do Senhor. Antes de prosseguir, é importante que você entenda o seguinte: Deus é um Deus bom. Algumas pessoas estão dizendo assim: eu não creio num Deus que mandaria alguém para o inferno. E aí o que nós precisamos aqui compreender à luz do que estamos estudando é que Deus nunca vai mandar alguém para o inferno. Se a pessoa vai para o inferno, ela é pessoalmente responsável por isso. Deus não tem nada a ver com a escolha do ser humano de rebelar-se. Da mesma maneira que ele não pode ser acusado de injustamente ter permitido a destruição e o cativeiro de Israel e de Judá. A escolha é nossa. Veja bem, o tempo todo em que a pessoa está determinada a seguir para o inferno, Deus está colocando obstáculos no seu caminho. Seus profetas sempre se tornaram mais numerosos à medida que o inferno se aproximava. É por isso que Jesus disse em Mateus 16 que a sua igreja deve ser colocada diante dos portões do inferno. Interessante. Isso aqui é uma alusão direta a 2 coisas. Primeiro, a impedir que pessoas vão para o inferno. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, está em Mateus 16. Ao mesmo tempo, é uma alusão às prisões que Satanás está fazendo na vida das pessoas. E a igreja é um instrumento de Deus para tirar as pessoas de lá. Nós somos agentes para impedir que pessoas vão para o inferno e somos agentes para arrancar algumas pessoas que estão nas garras do diabo. Hoje, levante-se e obedeça ao Senhor para tornar-se parte do exército que vai tentar impedir a degradação da raça humana nesses últimos tempos. Vamos fechar esse texto lendo esses 2 textos. O primeiro é Salmo 33, 18 a 22, que diz assim: é o Senhor quem protege aqueles que o temem, é Ele quem guarda aqueles que confiam no seu amor. Ele os salva da morte e nos tempos de fome os conserva com vida. Nós pomos a nossa esperança em Deus, o Senhor. Ele é a nossa ajuda e o nosso escudo. O nosso coração se alegra por causa do que o Senhor tem feito. Nós confiamos nele porque ele é santo. Ó Senhor Deus, que o teu amor nos acompanhe, pois nós pomos em ti a nossa esperança. Vamos ler esse outro texto, que é 2 Crônicas 35, 16 a 18. Assim, tudo foi feito naquele dia para a adoração de Deus, o Senhor, como o rei Josias havia ordenado. Comemoraram a festa da Páscoa em honra do Senhor e apresentaram as ofertas que eram completamente queimadas no altar. E durante 7 dias, todos os israelitas que estavam em Jerusalém tomaram parte na festa da Páscoa, na festa dos pães sem fermento. Desde o tempo do profeta Samuel, os israelitas nunca haviam comemorado uma festa de Páscoa como esta. Nenhum outro rei de Israel comemorou a festa como Josias fez com os sacerdotes e os levitas, com o povo de Judá e de Israel que estava presente e com os moradores de Jerusalém. Veja bem, minha gente, esse é provavelmente o último rei, temente a Deus em Judá, Josias. E daí para frente a nação vai experimentar uma derrocada, inclusive o exílio sob Nabucodonosor.
Que Deus nos ajude, minha gente, a tomarmos posição em nossos dias, no meio desses que estão zombando do Senhor, de sua palavra e do seu plano, e que nos tornemos poderosas testemunhas do Senhor Jeová em nossos dias. Que o Senhor esteja com você.